Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula com vocês e sobre reportagem, um gênero textual muito importante de língua portuguesa, nossa aula, tá bom? Nosso gênero, que é reportagem, hoje a gente vai trabalhar o texto, a interpretação, uma atividade sobre a reportagem para a gente ver o que a gente consegue assimilar do texto em si. Lembrando que português é muita leitura, então a gente tem que ler com atenção o texto para poder responder as questões e a gente marcar as alternativas exatamente do jeito que está sendo pedido lá, as alternativas corretas, tá bom? Então vamos agora fazer uma leitura de um texto e fazer uma atividade aqui junto comigo, tá bom? Acompanhe na tela comigo. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Olha só. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursaram faculdade, desfrutam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade, o trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de sobreviver. Para a mineira Manuela Melo Franco, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e, finalmente, experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, no Paraná, onde resistiu nos últimos 11 anos para ir viver com a mulher e as duas filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Então, existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo Pegoraro, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Então tá aí onde foi tirada a reportagem, o site e a data, 16 de 11 de 2020. Interpretação do texto. Questão 1. O texto acima é do gênero A, artigo de opinião, B, conto, C, crônica, D, propaganda ou E, reportagem. Vamos lá, na setinha azul vai aparecer a resposta. Viram a resposta agora? Resposta é, ó, reportagem, tá? Vamos lá para a questão 2. Ó. Identifique o assunto do texto. Qual será o assunto que a gente viu? Lembra? As famílias saindo da cidade para o campo, do campo para a cidade. Qual era o assunto do texto? Lembraram? Pensaram já um pouquinho, ó? O texto tem como assunto a mudança de famílias que residiam em grandes centros urbanos para o campo a fim de viverem de modo mais simples. Esse é o assunto aí do texto, tá? Questão 3. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. A. A correria. B. Falta de liberdade. C. O excesso de consumo. D. O trânsito. É um certo conforto na cidade. Pensaram um pouquinho? Qual o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo? Qual é a alternativa? Vamos lá. Letra E. Então, esse não é o motivo que leva as pessoas a mudarem para o campo. A correria, falta de liberdade, excesso de consumo, o trânsito, esse sim. Então, a gente fica somente com a letra E, um certo conforto na cidade, ok? Vamos lá, questão 4, a próxima. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique-o. Então, a gente vai ver o objetivo que as pessoas deixam a cidade para ir para o campo. Já lembraram um pouquinho qual é o objetivo aí? Das pessoas que deixam a cidade para ir para o campo? Vamos lá, ver se você acertou. Ó. As pessoas que se mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável. Esse é o objetivo, tá? Naquela correria da cidade, elas querem uma coisa mais simples, mais tranquila,
Questão 5, vamos lá. De acordo com a entrevistada, né, Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso ensejo. Nosso desejo, aliás. A que desejo ela se refere? Qual o desejo que ela tinha? Ela refere-se ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Ou seja, no campo a gente tem uma vida mais tranquila, que a gente come mais verduras, frutos, uma coisa mais natural do que aquele consumo da cidade meio industrializado, aqueles produtos, né? Um pouquinho mais simples, natural. Então ela estava se referindo a isso, porque ela teve um filho, né? O Tomé, como a gente pode identificar aí no texto, e aí aumentou esse desejo dela deixar a cidade para ir para o campo, ter uma vida um pouco mais simples, tá? Vamos lá, voltar aí para a questão. Questão 6, vamos lá. Aí, ó. Questão 6. No segmento para ir viver com a mulher e as 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, a parte sublinhada exprime a noção de, lembrando que a parte sublinhada aí, essa parte aí, ó, para ir viver, tá? Então, exprime a noção de quê? Ó? A, causa, B, direção, C, finalidade, D, lugar e letra E, meio. Qual é a noção aí de para ir viver? É a letra C, uma finalidade. Finalidade para ir viver naquele lugar, tá? Então, seria aí a alternativa C, ok? Vamos lá para a próxima questão. Questão 7. No trecho, porém, algumas famílias cansadas do caos urbano estão fazendo o caminho inverso. A conjunção em destaque expressa o quê? Ó? Porém, que no caso é o porém que está em destaque aí, né? Expressa o quê? Letra A, a comparação entre 2 fatos. B, a complementação de um fato, complementando um fato anterior, né? C, a conclusão de um fato, concluindo lá uma ideia, ó, o fato que aconteceu. D, a explicação de um fato. Ou letra E, a oposição entre 2 fatos. Então, o trecho sublinhado aí no caso, ó, porém, que está em destaque aí, ele quer expressar o quê? Já pensaram um pouquinho? O que é? Vamos lá? Letra E, ó, a oposição entre 2 fatos. Ele dá uma ideia e fala, porém, aí já cita outra. Então, esse porém, ele nos dá essa ideia, a oposição entre 2 fatos, tá bom? Vamos lá, questão 8, ó. As aspas, ó, foram empregadas para indicar, lembrando que aspa é muito usada, às vezes, em reportagem, né? Mas ela quer indicar o que aí? Letra A, as citações científicas. B, as falas dos entrevistados. C, as palavras de origem estrangeira. D, as partes escritas em linguagem informal. Letra E, as passagens mais importantes do texto. As aspas são usadas para quê? Para indicar o quê? Lembraram? Por que eu tenho que usar aspas no texto? Elas indicam o que aí na entrevista, no caso? Vamos lá? Letra B, as falas dos entrevistados. A gente usa as aspas para indicar que é a fala de alguém que está sendo entrevistado ali, ok? Vamos agora para a atividade de casa? A atividade de casa aí você vai ver as partes de uma notícia ou reportagem, lembrando quais são as partes. Manchete, que é o título e subtítulo, né? Lead, que é o primeiro parágrafo. Lembrando que tem que ter corpo do texto também, que são as outras informações para enriquecer a reportagem. E pode ter foto, imagem e legenda. Legenda falando um pouco mais sobre essas fotos e imagens que você vai usar na sua reportagem. Essas são as partes que você está lembrando aí, tá? O que eu vou fazer com você agora? Eu vou te mostrar, relembrar um pouquinho as partes para você entender como você vai fazer a atividade de casa, tá bom? Vamos aqui comigo, ó. Como a gente vê aqui nessa reportagem, ó. O governo do Pará anuncia mais medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui a gente está vendo uma reportagem sobre um tema atual, que é o coronavírus, que a gente tem visto muito nos nossos dias hoje, principalmente nesse ano, tá? Aí falando sobre essa reportagem aqui do governo do Pará, aí tem, ó, entendendo o texto, algumas atividades aqui que a gente vê, ó. Esse texto, ele pode ser enquadrado em que gênero? Aí tem crônica, artigo de opinião, reportagem e entrevista. A gente já sabe que ele é o quê? Uma reportagem.
Aí tem alguns verbos em destaques aí, muito usado também em texto. Ó. Estado com o intuito de proteger a sociedade. Ó. Proteger quer dizer o quê? É a mesma coisa de preservar. E assim a gente vai usando alguns verbos. Vamos ver o próximo. O verbo envolver, nesse momento, que envolve medidas. Envolve quer dizer o quê? Ó? É a mesma coisa de implicam. Tem a ver com as medidas preventivas. E assim a gente vê os verbos. Ó. Visam. Quer dizer o quê? A mesma coisa de... Lembrando que sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido. Sinônimo de visa, pretende. A ação pretende combater a obsessividade dos preços. Os preços abusivos, né? Que têm aumentado bastante. Então, a gente vê alguns verbos usados em reportagem. Esses verbos são importantes a gente usar nesse tipo de texto, tá bom? Agora, com vocês, a gente vai ver aqui, ó. Vou logo passar para esse aqui, para a gente ver a atividade de casa para você entender certinho. Você vai pegar uma reportagem da sua preferência, você vai escolher conforme o seu familiar. Uma reportagem, ou no jornal impresso, ou na própria internet. Você escolhe. O que você vai fazer com essa reportagem da sua escolha? Você vai fazer o seguinte, ó, tirar essa informação. De onde você retirou a reportagem? Da reportagem que você escolher. Você vai colocar. Qual a data da sua publicação? Você vai identificar na reportagem da sua escolha. Qual o tema da reportagem? Você vai procurar identificar também no texto da sua escolha aí, de acordo com o que você escolheu. Quando aconteceu, que é o horário em que ocorreu o fato, você vai conseguir identificar essa informação na reportagem aí da sua escolha também, tá? Lembrando que isso tudo tem que ter numa reportagem. Onde, que é o local onde aconteceu o episódio. Você vai conseguir identificar onde aconteceu aquele fato, de acordo com a reportagem que você escolheu, tá? Por quê? Qual é a causa do evento? Por que aconteceu? O que causou aquilo? O que é o acontecimento, o evento ou fato ocorrido? Quem realizou a reportagem? Qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Então, tudo isso aqui você pode retirar de uma reportagem. Aí aqui tem um exemplo, o Jornal do Estado de São Paulo. Exemplo de uma reportagem, mas é claro, você pode escolher a que você preferir. Pode ser da internet? Pode também. Lembrando de tirar todas essas informações, tá? Então, você pode pegar uma reportagem na internet, no jornal impresso, recorta a reportagem, tá? E tira esses dados que eu acabei de citar. Você vai conseguir identificar essas coisas importantes fazendo uma leitura do próprio texto que você escolher, tá bom? Eu espero que você se divirta com a atividade e principalmente você aprenda de montão, tá? Te aguardo na próxima aula. Eu fico por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Tchau, tchau!